Bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz Magalhães e nossa equipe é formada por Ana Caroline, Gabriela, Pedro José, Rayane e Yasmin, e somos do segundo ano A. Vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. As diferentes partes da história do nosso conteúdo são a França do Antigo Regime, a queda da Bastilha, a monarquia constitucional e a finalização do nosso trabalho. A Revolução Francesa. O Antigo Regime é a denominação do sistema político e social da França, anterior à Revolução Francesa de 1789. Durante o Antigo Regime, a sociedade francesa era constituída por diferentes estados, clero, nobreza e burguesia. E como podemos ver na pirâmide, o primeiro estado era constituído pelo clero, o segundo pela nobreza, que tinham terras, cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal. Já o terceiro estado era constituído pela burguesia, camponeses e sans-culottes, que tinham obrigações e impostos. E no degrau mais alto, de acordo com esses estados, estava o rei, que governava segundo a teoria do direito divino e na qual afirmava também que o poder do soberano era concedido por Deus. E o termo foi aplicado depois da Revolução para diferenciar os dois tipos de estados que iremos entender mais na frente. Agora é com você, Gabi. Bom dia, eu sou Gabriela Luna e vou falar um pouco sobre as características do Antigo Regime, mais especificamente na política. Bom, a política do Antigo Regime era caracterizada pelo absolutismo. E o que era esse absolutismo? Ele consistia na concentração da autoridade política sobre o rei com o apoio da teoria do direito divino, que ela foi desenvolvida pelo filósofo Jean Bodin. Existia uma assembleia que reunia os três estados, que era o clero, nobreza e burguesia, como Beatriz falou. Mas essa assembleia só podia ser convocada quando o rei decidisse. E o último rei a governar a França durante o Antigo Regime foi Luís XVI, da dinastia de Bourbon, e ele morreu na guilhotina. E quais eram as características da economia durante o Antigo Regime? Era caracterizada pelo mercantilismo, que é um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervia na economia. Segundo essas ideias mercantilistas, a riqueza de um país estava baseada no monopólio, que é a acumulação de metais, e na regulação da economia pelo Estado. Sou Yasmin Soares e irei falar um pouco sobre as características da sociedade no Antigo Regime. Como já foi dito no início, o Antigo Regime estava dividido em três estados: o clero, a nobreza e a burguesia. Primeiro estado. O primeiro estado era representado pelo clero. A França era um país católico e à igreja cabiam os registros de nascimento e falecimento, a educação, os hospitais e, claro, a vida religiosa dos franceses. A igreja exercia forte influência sobre o governo, porque várias figuras do alto clero, como os cardeais, bispos e arcebispos, eram conselheiros do rei. Entretanto, havia o baixo clero, que atuava nas zonas rurais e pequenas cidades e que não possuíam bens. A igreja estava isenta de impostos e era proprietária de terras e imóveis. Dessa forma, conseguiu acumular grande riqueza. No entanto, o rei interferia nos assuntos eclesiásticos e aproveitava das cerimônias religiosas para reafirmar seu poder como representante de Deus na terra. Segundo estado. O segundo estado era constituído pela nobreza, pessoas com títulos hereditários e que ocupavam cargos importantes no governo. Os nobres eram proprietários de terras e viviam exaltando luxo. A fim de não rivalizarem com o poder do rei, haviam sido cooptados pelo monarca para viverem em Versalhes, na corte francesa. A nobreza se dividia conforme a antiguidade dos seus títulos, pois alguns nobres os haviam recebido na época das cruzadas. Por sua parte, haviam nobres que eram antigos burgueses, que conseguiram chegar a essa condição por terem comprado títulos de nobreza ou por se casarem com nobres que estavam empobrecendo. Assim como o clero, não pagavam impostos e acumulavam cargos no governo francês. Terceiro estado. Na base da sociedade francesa estavam as pessoas comuns, o terceiro estado, que correspondia a 95% da população. Nessa classe estavam os burgueses, ricos comerciantes e profissionais liberais. Nessa camada também estavam os camponeses e criados dos nobres, que enfrentavam dificuldades para manter condições mínimas de sobrevivência, como alimentação e vestuário. Sobre o terceiro estado recaía pesada tributação e era o único dos estados que pagavam impostos. Olá, bom dia. Me chamo Ana Caroline e vou falar um pouco sobre o Iluminismo e o Antigo Regime. O Iluminismo foi um movimento intelectual francês ocorrido entre o século XVII e o século XVIII e que questionava o modelo econômico, social e político da Idade Média. Para eles,
Nada de bom aconteceu nesta época, e os iluministas a classificaram como Idade das Trevas. Apoiado em uma nova visão a respeito de Deus, da razão, da natureza e da humanidade, o iluminismo teve significativa influência sobre o pensamento revolucionário. Os iluministas defendiam que os seus objetivos da humanidade são o conhecimento, a liberdade e a felicidade. Além disso, queriam um governo onde os poderes estivessem divididos e o papel do soberano fosse limitado. A crise no antigo regime. Como se deu essa crise econômica? Ela foi provocada pela revolta dos camponeses e dos trabalhadores urbanos. Foi a partir de 1787 que a velha organização política e social francesa começou a ser questionada através das ideias iluministas, como Carol falou. Também contribuíram para isso a crise financeira na qual a França mergulhou após o fracasso das colheitas de trigo nos anos de 1787 e 1788, e também os gastos militares na Guerra de Independência dos Estados Unidos. O fracasso no campo não impediu o aumento da cobrança de impostos ao terceiro estado, que passa a exigir melhores condições sociais e a reforma do governo. O rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais para encontrar a solução para a crise financeira. Porém, tanto o primeiro como o segundo estado não aceitavam abdicar os privilégios e integrar o regime de reconhecimento de tributos. O desenho da Revolução ocorria com a organização da burguesia e do baixo clero, que conseguiram a instituição da monarquia constitucional. Irei falar também sobre a Revolução Francesa e o fim do Antigo Regime. A Revolução Francesa provocou o fim do Antigo Regime na França e, posteriormente, na Europa. A burguesia estava ressentida da exclusão do poder e rejeitava os últimos vestígios do antigo feudalismo. Por sua parte, o governo francês estava à beira da falência. O aumento da população elevou proporcionalmente o descontamento com a falta de alimentos e o excesso de impostos. No contexto ideológico, as ideias iluministas defendiam uma nova ordem e a teoria do direito divino deixou de ser aceita. Bom dia, meu nome é Rayane Tiffany. Eu vou falar um pouco da queda da Bastilha. A queda da Bastilha foi o assalto popular à Bastilha, antiga prisão símbolo da opressão do antigo regime francês. A tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular provocada pela crise econômica e política que a França enfrentava no final do século XVIII. A tomada da Bastilha foi organizada pela população de Paris e tinha como objetivo ter acesso ao estoque de pólvora que lá ficava armazenado. A queda da Bastilha foi considerada um grande marco na época, pois simbolizou o início da queda do antigo regime e contribuiu para difundir o sentimento revolucionário. Esse evento foi considerado pelos historiadores como o início da Revolução Francesa, um período da história da França marcado por grande agitação social e política. França do século XVIII e as causas da insatisfação popular. A tomada da Bastilha simbolizou a manifestação e a insatisfação popular contra o antigo regime francês. No final do século XVIII, a França possuía um regime baseado no princípio da monarquia absolutista, no qual um rei concentrava todo o poder do Estado. Nesse período, a França era governada pelo rei Luís XVI. O antigo regime francês era caracterizado pela divisão social em classes imaginárias nomeadas como estados. Como já foi dito, a sociedade francesa era composta por: primeiro estado, correspondia ao clero francês; segundo estado, correspondia à nobreza francesa; terceiro estado, correspondia ao povo. A burguesia pertencia a este grupo. Essa divisão social existente na França garantia uma série de privilégios ao primeiro e segundo estado, como doação de terras pelo rei, isenção de determinados impostos e manutenção de uma vida extremamente luxuosa. O povo, por sua vez, sustentava todo o peso do estilo de vida da aristocracia francesa, com impostos cada vez mais altos. A economia francesa. A economia francesa enfrentava grave crise desde a década de 1770.
e de desenvolvimento com a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A participação dos franceses nesse conflito levou o país à bancarrota, falência. Com a economia em crise, a aristocracia francesa ampliou sua exploração sobre a população, cobrando mais impostos daqueles que trabalhavam em suas terras. O terceiro estado representava cerca de 95% da população da França no final do século XVIII. Esse grupo, composto principalmente por camponeses, foi o que mais sofreu com a crise econômica desse período. Sobre o terceiro estado, o historiador Eric Hobsbawm afirma que a crescente pressão sobre o terceiro estado foi ampliada quando a fome espalhou-se pela França, principalmente no período de 1788 e 1789. A fome existente na camada mais baixa da população foi agravada por um período de más colheitas e invernos rigorosos. Eric Hobsbawm atribuiu a esses fatos a causa da mobilização popular que ocorreria em 1789. Segundo Montesquieu, a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, era um mecanismo importante para evitar o abuso do poder num regime monárquico. Através dessa ideia, surgem as bases do constitucionalismo. Além de Montesquieu, outros filósofos iluministas foram referência para a criação da monarquia constitucional, tais como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. O descontentamento com a monarquia absolutista impulsionou a origem de um governo cujo poder dos monarcas seria limitado. Enquanto o rei era transformado em um refém dos revolucionários franceses, o cenário político interno tomava feições bastante problemáticas. Dentro do poder executivo, representado pela Assembleia Nacional, dois grupos políticos discutiam os novos rumos a serem tomados pela nação. De um lado estavam os girondinos, grupo político formado por membros da alta burguesia, e do outro, os jacobinos, representantes de pequenos burgueses das classes populares. Pátria em perigo. Continuando a história. Estes últimos, ao contrário dos jacobinos, defendiam a urgência de reformas mais profundas que pudessem atender prontamente às reivindicações dos menos favorecidos. Enquanto isso, as medidas econômicas adotadas pelo novo governo não alcançavam os efeitos esperados. A emissão excessiva de assignats dentro da economia francesa provocou uma nova onda inflacionária, que colocava em risco a estabilidade política necessária ao desenvolvimento da Revolução. Externamente, as demais nações europeias já assistiam com apreensão e os rumos tomados pela agitação política que tomava conta da França. Alguns anos após o estouro da Revolução na França, as camadas populares de outras nações absolutistas, como Suíça, Holanda e Bélgica, começavam a simpatizar com os princípios e mudanças defendidos pela experiência francesa. Dessa forma, os monarcas de diferentes potências europeias se mobilizaram em um potente movimento contra-revolucionário. Logo depois da declaração de Philips, onde vários monarcas anunciavam a possibilidade de promover a invasão à França, as tropas prussianas e austríacas declaram guerra contra a Revolução. Acuadas, as lideranças francesas anunciaram a pátria em perigo. Com isso, decidiu-se distribuir armas a toda a população francesa e a apresentação obrigatória de todos os homens aptos para a luta. A partir de então, uma comuna liderada por Marty, Danton e Robespierre tomou conta das ruas de Paris. No dia 20 de setembro de 1792, o Exército Popular Francês conseguiu vencer a coligação militar austro-prussiana na Batalha de Valmy. Após a vitória, esse mesmo exército popular promoveu a detenção de Luís XVI, considerado traidor do ideal revolucionário. Além disso, exigiu a queda dos poderes exercidos pela Assembleia Nacional e o consequente fim da monarquia constitucional. Logo em seguida, foi realizada a proclamação de um regime republicano para a França. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que vocês tenham compreendido um pouco sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica.